Então, bora lá, pessoal. Vamos para nossa aulinha de química. Antes de começar, vamos dar uma olhada aqui no edital. Então, a gente vai estudar transformações química e evolução dos modelos atômicos, tá? Vamos fazer a aula 1 e 2. Bastante coisa para a gente ver. Então, vamos lá. Então, beleza, pessoal. Quando a gente vai falar de transformações químicas, o que a gente tem que entender? Que existe uma lei chamada Lei de Lavoisier, né? Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O melhor exemplo disso é a gente entender uma reação química. Então, a gente tem uma reação aqui que o que a gente está utilizando, né, são 184,34 gramas, tá? E o produto final vai resultar em 184,34 gramas, tá? Ou seja, a massa se manteve, mas são substâncias diferentes. Então a gente tem aqui cloreto de cálcio, vai reagir com sulfato de sódio, vai formar cloreto de sódio e vai formar sulfato de cálcio, tá? Então aconteceu uma reação aqui, bem tranquilo, e as massas foram preservadas. Então, nada se perdeu, mas se transformou, beleza? Então, essa é a primeira lei que a gente tem que entender. Então, os reagentes formaram um produto, são coisas diferentes, mas a massa se mantém, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Quando a gente fala, né, aqui de transformações químicas, de reações químicas, a gente pode falar de fenômenos que são físicos ou fenômenos que são químicos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente vai analisar qual fenômeno é, se é físico ou químico, é a substância inicial deixou de existir, virou outra coisa? Então, se ela não deixa de existir e não vira outra coisa, é um fenômeno físico. Se ela se transforma, se ela vira uma coisa completamente diferente, ela é um fenômeno químico, tá? Então, acho que eu vou baixar um teco essa música aqui para não atrapalhar, tá? Achei que estava muito alto. Então, voltando para a apresentação. Então, vamos pensar num fenômeno físico, tá? A composição da matéria não muda. Então, quando a gente pega a água e os estados da matéria, por exemplo, sólido, líquido e gasoso, a água congelada ela é a água, o gelo é a água sólida é a água e a água vaporizada é a água. Então, H2O não mudou, fenômeno físico, tá? A gente vai estudar com mais calma o que cada coisa vai ser. Fusão, ebulição, evaporação, a gente já chega lá, tá? Agora vamos pensar num fenômeno químico, onde muda a composição, tem uma reação química acontecendo, tá? Por exemplo, o papel queimando, vira cinza, vira fumaça, o ferro enferrujando, o leite azedando, efervescência do antiácido, você coloca lá, ele começa a fervescer, liberar um monte de gás, certo? Aquele gás está saindo dali. Então vamos pensar que quando a gente queima um papel, se você colocar um papel numa balança e queimar ele, vai parecer que ele perdeu massa. Mas como assim ele perdeu massa se na natureza nada se perde? Enfim, o que acontece é que aquilo que saiu, né, a carbonização completa ali que sai fumaça, sai fuligem, ele vai perder massa por causa disso. Mas se a gente pegar um sistema fechado e colocar tudo isso, ele não perdeu nada, certo? Nenhuma grama, nenhum átomo, nada. Então ele nunca perde, beleza? Então, fenômeno físico é aquilo que a matéria não muda, tá? Não muda em hipótese alguma, e fenômeno químico é as transformações da matéria. Então vamos pensar aqui em fenômeno físico, tá? Lembra que eu falei que a água é água em qualquer circunstância? Então, se ela é sólida, ela é água, se ela é líquida, ela é água, e se ela está em estado de vapor, ela também é água. Então, quando a gente pensa de fusão, né, é o sólido para o líquido. O que é o ponto de fusão? É o ponto em que a água congela, 0 graus. Então, quando ele chega no ponto de fusão, ele vai ou congelar ou vai solidificar, tá? Então, nesse caso, pensando aqui,
Quando a água chegou no ponto de fusão, ou a fusão da água, é o gelo derretendo, tá? Solidificação é o mais fácil, pessoal, é do líquido para o sólido. Então solidificou, tá bem tranquilo, a gente nem precisa chegar muito longe, tá? Vamos pensar aqui na vaporização. Cadê a vaporização? Quando a água está vaporizando, né? A gente tem duas coisas que a gente pode levar em consideração. Quando a água chega no ponto de ebulição, que lá a água no 100 graus tá, sabe? A água tá fervendo, ela vai ebulir. A vaporização é mais quando a gente deixa um copo de água ali, e esse copo vai... A pressão de vapor da água vai fazer com que as moléculas vão evaporando de forma um pouco mais lenta, tá? Mas a água é volátil, então ela vai evaporar. Por exemplo, quando a gente deixa uma roupa no varal e essa roupa não tá a 100 graus Celsius para ela ebulir, então ela vai vaporizar a temperatura ambiente. Então isso é a vaporização, tá? A gente também tem a liquefação, tá? Às vezes a gente tem uma superfície muito gelada, tá? E no lugar tem um vapor e é tipo uma garrafinha de água, ela começa a suar, tá? Então isso seria a condensação, a liquefação. Sublimação, a gente tem, por exemplo, o gelo seco, né? Que ele parte desse princípio aqui e ele começa a entrar em estado gasoso, né? Acho que é um melhor exemplo que a gente pode ter. Então, aqui outro exemplo de liquefação, né? É o vapor quando bate no espelho frio lá, o vapor vai, bate no espelho e ele começa a escorrer, né? É muito comum quando a gente toma um banho quente isso acontecer. Então acho que a gente já viu tudo aqui. Vamos partir pro próximo. Então, cara, isso aqui é bem tranquilo, basta você dar uma estudada ali. É muito intuitivo também. Pelo menos fusão, solidificação e vaporização é bem intuitivo. Aí a gente só pensar em sublimação do gelo seco e a liquefação, que é quando o gás volta pro estado sólido, tá? Lembrando que isso aqui é um fenômeno físico, pessoal. Vamos pensar agora num fenômeno químico. O que aconteceu? Aqui eu dei o exemplo do ferro se tornando ferrugem. O que aconteceu? Aconteceu uma reação de oxidação, tá? Esse ferro ele perdeu alguns elétrons, aí ele vai reagir com outra substância e vai formar uma coisa completamente diferente do ferro, né? Que seria o óxido de ferro. Aqui a gente colocou óxido de ferro 3 porque o NOx dele é 3+, mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Não se preocupe, vamos pensar aqui no fenômeno químico. Então o que aconteceu? A gente teve uma corrosão estrutural, tá? Então a ferrugem ela é um ferro oxidado, óxido de ferro 3, ele é bem mais fraco, ele não consegue conduzir eletricidade, né? Enfim, aqui eu coloquei, né? Como a gente tá fazendo um curso para bombeiro, em um incêndio uma estrutura já atacada pela oxidação desaba muito mais rápido. Então isso é só para a gente ter uma noção, né? Do porquê que eles colocam questões de química para a gente estudar, porque a química está muito atrelada com a profissão, tá? Outra coisa, a oxidação é uma combustão lenta, tá, pessoal? Então ela não vai produzir luz visível, ela vai produzir calor e vai dissipar devagar. Então talvez ali no combate a incêndio a gente tenha essa informação, né? Que a gente tem uma oxidação lenta, tá? Uma combustão lenta, beleza? Então vamos pensar lá. Aqui eu trouxe um comparativo, tá? Pra gente pensar em fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então eu já falei, a substância continua a mesma se for um fenômeno físico. Por exemplo, quebrar uma xícara aqui, derrubei a xícara, quebrei, é um fenômeno físico. A água evaporou, fenômeno físico. A água congelou, fenômeno físico. Fenômeno químico é quando a substância se transforma em outra. Então, se eu pegar um fósforo e acender, é um fenômeno químico, tá? Eu vou ter uma combustão ali, no próprio exemplo da ferrugem, tá? Aqui na estrutura atômica, as moléculas apenas se afastam ou se aproximam, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem um exemplo que é a dilatação do ferro. Então, o ferro, quando ele está quente, ele dilata, ele aumenta de tamanho, ele expande, né? O que acontece? As moléculas ali, elas acabam se distanciando um pouco mais, ou eles podem se comprimir, tá? Elas vão se afastar ou se aproximar. Já quando a gente fala de um fenômeno químico, essas moléculas que estão ali, elas vão se rearranjar e vão se transformar em outra coisa. Então o ferro, que era ferro, ele vira 2 ferro e vai reagir com moléculas ali de oxigênio, tá? Então ele vai virar outra coisa completamente diferente.
Aqui, a reversibilidade geralmente é fácil de reverter, né? Então, se algo congelou, é só eu deixar na temperatura ambiente ali que logo ele vai voltar para o estado sólido, né? Mas quando a gente fala de fenômeno químico, é diferente você fazer a reversão. Por exemplo, risca um fósforo, o fósforo queimou, como que você vai reverter? Você não consegue. Então, vamos pensar sempre nisso. Aquilo que é irreversível, aquilo que mexe no rearranjo do átomo, aquilo que se transforma é químico e o contrário disso vai ser físico, tá? Então, mudança de estado, forma ou tamanho são sinais visuais. E os sinais visuais do químico é mudança de cor, cheiro, luz, bolha, né? Formar gás, enfim. Aqui gás, bolha no sentido de você colocar um efervescente na água, né? Aquilo vai reagir, vai transformar, vai liberar o gás, vai perder o gás da composição. Geralmente é gás carbônico, né? Então, trouxe essa informação aqui. Exemplos comuns, né? Gelo derretendo, raspar papel, ferver água, e aqui é combustão, ferrugem, azedar o leite, fotossíntese, tá? Bora pro próximo. Tá, aqui eu trouxe mais exemplos, tá, pessoal? Eu acho que aqui tá bem tranquilo, né? Não tem nada demais do que eu já falei. Fenômenos químicos, tá? Vamos para os exercícios. Vamos voltar com o ponteiro normal. Vamos fazer o exercício fácil. Deixa eu ver quanto tempo já tem essa videoaula. Tá bem tranquilo. Tá. A formação de ferrugem em um portão de ferro, a queima de uma vela e a digestão de um alimento são exemplos de processos puramente mecânicos, fenômenos físicos, estados de agregação e fenômenos químicos, tá, pessoal? Então, cara, se tem algo queimando, se tem algo enferrujando, digestão de alimento, né? Digestão é digestão através do ácido clorídrico no nosso estômago, né? Então, o ácido clorídrico vai quebrar ali proteína, vai quebrar as moléculas, então fenômeno químico, beleza? Bem tranquila. Vamos para a próxima. Durante um combate a incêndio, o bombeiro observa que a água lançada sobre as chamas se transforma em vapor. Este processo é classificado como um fenômeno, tá? Então, vamos lá. Físico denominado sublimação. Será que é isso, pessoal? Vamos voltar lá. O que é sublimação? Vai virar gelo, será? Não, né? Não é o caso. Então a gente vai descartar. Não é essa. Químico não é, né? Porque a água continua sendo água. O que está acontecendo? Ela está se transformando em vapor. E aqui a gente tem a resposta correta, vaporização. Ou seja, quando a água sai do estado sólido e vai para o estado gasoso. Vai para o estado de vapor, beleza? Fenômenos químicos. Dilatação de uma barra de ferro. A gente já sabe que não, né? Eu expliquei que a dilatação da barra de ferro ela só vai alterar não a estrutura, né, mas a distância em que os átomos estão, no caso o ferro. Se ele dilatou, ele vai se expandir, ele vai ficar mais longe um átomo do outro, então é um fenômeno físico. Efervescência de um comprimido, ok. Oxidação do cobre, ok. E fotossíntese, ok, tá, pessoal? Eu coloquei lá na fotossíntese como uma das coisas que são fenômenos químicos. Pode ser que caia, pode ser que não caia, mas eu coloquei os principais que geralmente, se for cair, vai ser esses caras aí, tá? Então, fusão do gelo não, combustão do papel é, fragmentação das rochas não, tá? Respiração solar também é fenômeno químico, tá? Vamos lá. Sobre o óxido de ferro 3, Fe2O3, um produto da corrosão do ferro, é correto afirmar que a sua formação é um fenômeno, pessoal, oxidação, tá? Então, é um fenômeno químico. Vamos lá. Físico, pois o ferro pode ser polido e voltar ao estado original. Não, cara, ele não volta ao estado original. O que você consegue fazer é tirar a ferrugem da superfície, polir a ferrugem, mas aquilo que se transformou em ferrugem não vai voltar para o seu estado original. Físico, pois apenas a cor do metal foi alterada por agentes externos. Não é isso, né, pessoal? Não foi a cor, foi a estrutura dele foi alterada, né? Então ele é ferro e agora ele é óxido de ferro, outra coisa completamente diferente. Químico, pois o oxigênio reage com o ferro formando um novo composto, beleza? Então, isso aqui. E químico denominado liquefação, isso não tem nada a ver, né? Liquefação aqui a gente viu que era lá físico.
Então, a decomposição térmica do carbonato de cálcio em cal virgem e gás carbônico é um exemplo de reação de síntese, fenômeno químico de decomposição, simples troca de estado físico e fenômeno físico por aquecimento, tá, pessoal? Isso aqui eu não cheguei a explicar para vocês, a gente vai ver mais para frente em reações, mas é um fenômeno químico de decomposição. Vou explicar rapidamente. Quando a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem uma substância que ela quebrou e se dividiu em dois. Então, quando acontece do nosso reagente dividir e virar dois produtos diferentes, a gente tem uma decomposição. Se fosse o contrário aqui, se fosse os reagentes, né, CO2 e o cal virgem ou o óxido de cálcio, para formar carbonato de cálcio, aí seria uma reação de síntese, tá? Beleza? Então, até aqui, tranquilo. Vamos para a próxima. Em um acidente com produtos químicos, observa-se a liberação de luz e calor intenso após o contato de duas substâncias. Este fato é uma evidência clara de uma mudança de fase endotérmica, um fenômeno químico, uma mistura homogênea estável ou um fenômeno físico de dissolução. Pessoal, então se tem químico, tem liberação de luz, aquilo que eu mostrei para vocês lá, se tem luz, tem odor, se muda a cor, se faz bolha, então é um fenômeno químico, tá? A quebra de um frasco de vidro de laboratório é classificado como um fenômeno físico. Por quê? Houve liberação de energia sonora, o processo é totalmente irreversível, o vidro se transformou em areia ou a composição química do vidro permanece inalterada. Então, pessoal, o vidro continua sendo vidro, ele junto ou ele quebrado. O que mudou? Mudou que os átomos ali, eles estão separados, tá? Eles quebraram, estão separados, eles não estão mais juntinhos, mas continua sendo o mesmo átomo, ele não mudou, tá? Então, nesse caso aqui, a composição do vidro permanece inalterada. A sublimação do gelo seco, CO2, em ambientes fechados é um fenômeno frequentemente estudado por bombeiros devido ao risco de asfixia. Trata de um fenômeno físico, pois ocorre apenas a mudança de estado de agregação, químico, denominado combustão espontânea. Químico, pois o gás carbônico é tóxico, e físico, denominado condensação, tá? Pessoal, vamos lá. Físico, pois ocorre apenas a mudança do estado de agregação. Ele continua passando de um estado para outro. Ele tá ali, né? Ele tá ali. Ele não, na verdade, ele não é um gelo, né? Não é um gelo, não é como a água. Não é um gelo de água. É o CO2 sólido e ele começa a soltar vapor, tá? Então ele é um fenômeno somente físico. Qual dos seguintes processos de cozinha representa um fenômeno químico? Fritar um ovo, misturar azeite e vinagre, picar cebola, colocar gelo e uma bebida, tá? Então, cara, se cortou a cebola, ela continua sendo cebola. O que mudou? A estrutura dela tá separada. Colocar o gelo em uma bebida, cara, a única coisa que vai acontecer vai ser o gelo derreter, as coisas vão se misturar ali, mas você não vai alterar o estado químico. Misturar azeite e vinagre, cara, você vai ter uma mistura ali homogênea ou heterogênea, mas você vai conseguir separar depois, é reversível. Agora, se você fritar um ovo, você não consegue voltar ele para o estado original, que era o ovo cru. Por quê? Porque você desnaturou as proteínas. Aqui fala, o calor desnatura as proteínas e altera permanentemente a estrutura química do ovo, tá? Último. As bancas de BFC e DIB costumam cobrar o conceito de reversibilidade. Qual processo físico é mais facilmente reversível? Explodir um rojão, queimar um pedaço de madeira, dissolver sal em água ou cozinhar feijão na pressão, tá? Então, esse aqui é químico, esse aqui é químico, esse é físico e esse é químico, tá? Você cozinhou o feijão, ele não volta a ficar cru, ele vai ficar cozido. Você queimou a madeira, ela não vai voltar a não estar carbonizada, ela vai ficar carbonizada. Você explodiu um rojão, você não consegue voltar a pólvora, tudo que tinha ali, tá? Mas quando você dissolve o sal em água, o que acontece? Esses íons, eles dissociam, né? Na+, Cl-, eles estão ali no meio da água. Porém, se a água evaporar, eles vão voltar e vão se unir, porque é um sal, né? O ânion e o cátion, eles tendem a se aproximar novamente. Então, esse processo físico pode ser revertido facilmente através da evaporação da água. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente terminou esse.
vamos para a aula 2, vamos ver o tempo que a gente tem, 14 minutos. Então, vamos para a aula 2, evolução dos modelos atômicos, tá, pessoal? Essa aqui é bem tranquila, a gente vai passar batidão aqui só para não ficar sem, para a gente adiantar conteúdo. Então, lá em 1803, lembrando que antes disso, lá no tempo dos gregos, tem um cara que acho que era Demócrito, alguma coisa assim, que ele propôs a ideia de que tudo era feito de pequenas pedrinhas que eram indivisíveis e formavam um todo, né? Mas, cara, quando a gente fala de modelos atômicos, a gente vai falar de modelos mais científicos, mais atuais. A gente começa com Dalton. Então, o que o Dalton falava? Que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e sem carga, né? Ele não sabia nada sobre elétron e próton, porque ele não sabia se tinha carga positiva, se tinha negativa, onde é que estava. Ele não tinha tecnologia para isso. Para ele, tudo era uma coisa igual e tinha massa, tá? Então, quando a gente for falar de Dalton, vamos pensar em indivisível e maciço, tá? Então, era algo meio assim. Talvez o pessoal fala lá, modelo da bola de bilhar, né? Pensa nisso, algo duro, maciço ali, e é isso, algo bem primitivo, tá? Olha aqui, 94 anos depois, Thomson chega e fala, não, a gente tem o elétron, né? Uma partícula de carga negativa, descobriu o elétron. Aí ele fala que o átomo em si, ele é uma grande carga positiva e existem atrelados nele, lá, incrustados nele para manter, né, esse equilíbrio, algumas cargas negativas, que é o elétron. Então, deixa eu só voltar aqui pro ponteiro, a laser fica melhor. Então, toda essa parte verde aqui seria algo positivo, uma coisa só, um próton só, e aqui vários elétrons que estão incrustados, né? Então, ele disse que o átomo era divisível. Então, o que a gente vai pensar de Thomson? Modelo de pudim de passas, né? Então, ali o próton é um pudim e as passas são os elétrons. É a melhor definição que a gente tem e é fácil de lembrar. Então, vamos pensar que ele tem a natureza elétrica, né? Que ele tem os elétrons. Ele provou que existia elétrons ali, tá? Então, aqui em 1911, aí a gente tem alguns anos depois, né? 14 anos depois, isso, algo assim, modelo planetário. Então o Bohr, ele já tinha uma tecnologia um pouco maior, em 1911 já conseguia interagir com átomos. O que ele fez? Ele pegou uma fonte de partículas alfa, tá? E bombardeou uma lâmina de ouro. E o que ele percebeu? Que existiam coisas que passavam retos, que desviavam um pouco, ou que desviavam muito. Então o que ele assumiu? Ele assumiu que existia um núcleo pequeno, denso e positivo. Por quê? Porque ele jogava partículas ali e o núcleo repelia para um lado, para o outro, enfim. Então ele falou, não, existe ali um núcleo, mas como existem coisas que passam reto, então deve ter um grande espaço vazio nesse núcleo, né? E entre os elétrons, enfim. Então ele fala o quê? Que o átomo tem um núcleo central, os elétrons giram ao redor dele na eletrosfera, como planetas em volta do Sol. Então é esse modelo aqui, ó, tá? É o modelo mais conhecido do átomo. Quando a gente pega, a grosso modo, procura na internet, tatuagem o pessoal faz, geralmente eles utilizam o modelo Rutherford para isso, tá? Então vamos pensar que o Rutherford trouxe um modelo planetário, um modelo mais sofisticado, núcleo, espaço vazio e eletrosfera, tá? Beleza. A partir daqui, de 1913, então só 2 anos depois, o Bohr ele consegue aprimorar um pouco do modelo do Rutherford, tá? Então ele começa a falar que os elétrons eles giram em órbitas circulares com níveis de energias definidos, tá? Então o que são esses níveis de energias? Ele coloca que os elétrons eles não estão só rodando em cima do núcleo, como eles podem estar mais perto ou eles podem estar se distanciando mais, tá? Então ele fala do salto quântico. Se o elétron ganha energia, pula para fora, quando ele volta, libera energia em forma de luz. Então imagine que eu tenho um elétron aqui, tá? Esse elétron pulou para cá. O que vai acontecer? Ele absorveu uma energia que entrou aqui. Quando ele volta, ele libera essa energia em forma de luz. E essa liberação da energia em forma de luz, a gente vai ver em forma de cor. Então, se for do N1 para N2 é uma cor, se for do N2 para N3 é uma cor, e ele sempre vai pulando, vai saltando
dessa forma. E por que é salto quântico? Porque basicamente ele teleporta, entendeu? Não é como se ele de fato passasse devagar, não. Ele simplesmente apareceu ali e apareceu aqui, tá? Então aqui é um bizu, né? Aqui que se aplica as cores das chamas do fogo do artifício, tá? Então é nos saltos quânticos. Palavra-chave, vamos pensar em nível de energia e salto quântico para isso aqui, tá? Pessoal, esse aqui eu coloquei só por colocar, eu não acho que vai aparecer difícil, é o modelo mais atual, é um modelo extremamente complexo, é mecânica quântica, mas eu coloquei que é o último modelo, vai que eles cobram, né? Modelo da nuvem eletrônica. Então, diferente do Bohr, que achava que o elétron estava uma bolinha correndo ali, um trilho circular, o que o Schrödinger percebeu? Ele percebeu que o elétron, na verdade, ele tinha probabilidades de onde ele está. E aí ele coloca tudo como uma nuvem eletrônica, tá? Então ele tem probabilidade de estar aqui, ele tem probabilidade de estar em outros lugares. Ele também fala que o elétron é uma onda-partícula, ele se comporta como matéria e como energia, ou seja, ele é uma partícula ou ele é uma onda, sabe? Então ele consegue atravessar coisas e tudo mais. Aí são definições da mecânica quântica, tá? O princípio da incerteza do Heisenberg é muito importante, né? É impossível saber exatamente onde está o elétron, qual sua velocidade ao mesmo tempo. Se você foca em um, você perde o outro, porque dualidade onda-partícula, princípio da incerteza, você nunca consegue, o observador nunca consegue